Capítulo 7. Dois espíritos para desligar. Retomamos a estação do adeus, onde Silene estava sendo velada. Um caía ali, outro acolá, um gritava puxando os cabelos, e ainda os sussurros e comentários. Silene estava grávida e foi assassinada pelo marido ciumento. Chegamos com dificuldade, pois os espíritos brincalhões, os zombeteiros, tudo faziam para as pessoas ali presentes praticassem atos daquela natureza. E como se divertiam! Os encarregados das capelas tentavam ajudar Silene, que, junto ao espírito que jazia em seu ventre, não conseguia libertar-se do corpo físico, tal a violência de que fora vítima. Juntamo-nos aos samaritanos e oramos sem parar, mas aquela hora, que deveria ser a hora do adeus, estava se tornando um verdadeiro suplício. De um lado, médicos espirituais, socorristas e os amigos espirituais de Silene. Todos oravam procurando ajudá-la, assim como ao seu filho. E na parte física, os curiosos que tinham ido àquele local mais para comentar o fato narrado pelos jornais. Ninguém fazia uma oração, só as velas e as flores ornavam aquela capela. Os gritos de dor e de vingança era uma barreira para os seus amigos espirituais. Silene, com o espírito ainda se debatendo em seu ventre, não conseguia desprender-se da perturbação que sofria. Nisso, entrou o doutor Terêncio Saboia, pedindo que todos se pusessem em oração, pois iria tentar retirar o espírito do ventre de Silene. Todos nós, cientes da nossa responsabilidade, isolamos tanto o ambiente que nem o cantar dos pássaros era ouvido. Ele e a enfermeira Marinette retiraram aquele perispírito com forma diminuta. Silene adormeceu e seu laço fluídico foi desamarrado, e ela foi saindo, deslizando como se fosse uma bailarina. No instante em que Silene se desprendeu do seu corpo físico, deu um estremecimento, percebido por alguns que choravam desesperados diante do caixão. Eles se assustaram tanto, pensando que Silene estivesse viva, que saíram correndo. E o tumulto se fez naquela capela. Falavam que ela tentara levantar-se, abrira os olhos, que levantara os braços. A família apavorada chamou um médico e lhe sorriu, pois o corpo já estava rígido e os olhos da alma haviam perdido o brilho da vida física. Se ele fosse vidente, teria visto os fios que levam o brilho aos olhos, sendo desligados graças à luta dos espíritos que nas capelas trabalham. Depois que o médico deu Silene por morta, quase ninguém quis ficar ao lado do corpo, principalmente aqueles que o viram estremecer. Pensei, como seria bom se ela sentasse no caixão e falasse: "Calem a boca, seus fofoqueiros", e voltasse a dormir o sono da vida, já que a morte do corpo físico ronda aqueles que distantes se encontram das coisas espirituais. Os gritos diminuíram, mas de vez em quando um caía pelo chão. Vendo que ninguém fazia uma prece, cheguei perto de Honorina, uma apreciadora do espiritismo, como gosta de dizer. "Honorina?", chamei. Ela olhou para os lados, segurou o peito e pensou: "Meu Deus, me ajude. Acho que a defunta está querendo entrar no meu corpo. Não deixe, por favor, meu Deus." Falei ao seu ouvido: "Honorina, eu não sou a Silene. Sou um amigo espiritual. Quero pedir-lhe um favor. Ore pela Silene. Ela está precisando." A mulher me pareceu um arco-íris. Ficou com tanto medo que o seu rosto adquiriu várias cores. Meu Deus, Pai nosso que estais no céu." E assim, Honorina orava sem parar. Ninguém mais agitava, pois ela não parava, com medo de ouvir novamente aquela voz nos seus ouvidos. A filha bateu em seu braço. "Mãe, pare, todos estão cansados." Ela nem respondeu. Continuou orando,
o que sabia e o que não sabia. Tudo ela estava fazendo porque a voz tinha lhe pedido. Honorina falou, uma amiga: "O que está acontecendo?" Ela mais que depressa respondeu: "Nada." "Sei que você é médium. Fale para nós o que viu." "Não vi nada e nem quero ver. Senhor Jesus Cristo, ajude essa pobre mulher que precisa tanto do Senhor." Saí de perto para não rir. Aqueles que gritaram e desmaiaram foram se retirando, correndo das ladainhas de Honorina. Aí mesmo é que ela não parou mais. Foi quando Henrico sussurrou em seu ouvido: "Que Deus a abençoe pela ajuda que está prestando a todos nós, e que Jesus seja louvado hoje e sempre." "Jesus seja louvado hoje e sempre", repetiu Honorina. Repetia e repetia a frase de Henrico. A sala estava quase vazia, pois na hora do disse que disse, todos gostam, mas na hora de louvar a Deus, poucos ficam. Nisso, o espírito encarregado da capela, aproveitando a mediunidade de Honorina, fez uma oração que deixou a todos boquiabertos, pois Honorina era semi-analfabeta. "Pai amado, ouvi-me. Bem sabeis que essa vida é passageira e na terra estamos para evoluir. Ajudai-nos, dai-nos força para aceitarmos a separação de Silene. Sabemos que jamais a esqueceremos. Um vazio se faz entre nós, pois parte uma irmã, uma filha, uma amiga. Perdoai nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender a morte, que ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai dos nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dai-nos esperança, fé e amor, e a nossa irmã concedei a saúde espiritual e a paz." Quem já estava saindo, fugindo das ladainhas, voltou para ouvir a oração feita por Honorina. Agora, em vez dos gritos, eram os elogios, e Honorina, toda feliz, dizia: "Obrigada, obrigada." Em momento algum ela disse que não havia sido ela, e sim um espírito. Errado isso? Claro que não. Se ela revelasse para aquele povo sem fé que eram de um espírito as suas palavras, todos iriam rir. Mas ela estava feliz. Algo estranho havia lhe acontecido. Olhei a veste de carne, o vestido que servia o perispírito de Silene, e vi o seu duplo apagando-se, quase sem vida, juntando-se ao corpo, sentindo-se abandonado pelo espírito. Como pode um amontoado de carne, vísceras, ossos e nervos ser cultuado pelos materialistas que julgam que nada existe além do corpo físico? Será que eles nunca buscam a força que põe essa máquina a funcionar? Que quando a força, que é o espírito, está se desligando do corpo físico, este vai enfraquecendo? Observei Silene, uma bela mulher já ficando feia, pois o que embelezava a matéria é o espírito. E o dela, por mercê de Deus, já estava deitado no hospital de Lucas, que paira sobre aquela estação do adeus. Não poderia deixar de dar um beijo em Honorina. Quando me aproximei, ela cerrou os olhos e me viu com mais nitidez. Arrepiou-se toda e falou: "Valha-me Deus!" Beijei seu rosto com carinho e falei: "Eu amo você." Já sem medo, ela respondeu: "Eu também, meu filho." E começou a chorar. Honorina chorou não de medo, mas de alegria, porque só ela sabia o que havia acontecido ali na capela. Henrico me esperava junto aos outros, e logo andávamos pelas alamedas do chamado cemitério. Com tristeza, constatamos o abandono de muitos túmulos. Somente aqueles que a família paga se mantêm limpos. Mas o que devia ser uma obrigação social, hoje é um comércio sujo, porque ultraja viúvas, filhos, mães e pais desesperados. Até quando? Perguntei a Henrico. Até quando assistiremos o que está acontecendo hoje? Alguns espíritos sentados sobre seus túmulos relembravam a época em que ainda estavam presos a seus corpos.
Outros lutavam para dele se libertar. Não posso dizer que foi um passeio agradável. Percorrendo as alamedas do cemitério ou a estação do adeus, constatamos que o encarnado não aprecia visitá-lo. Seu desejo é ignorá-lo, porque ele faz com que o homem pare um pouco para indagar para onde vamos. Ou não somos nada, tudo termina aqui? Agora, se o Espiritismo fosse ensinado nas escolas, tudo seria tão diferente. Desde criança, o homem procuraria respeitar seu corpo físico para não ferir o seu espírito.